mais essa live. Toda quarta-feira às 21 horas tem live aqui. E amanhã sobe lá pro meu canal vizinho. Já tem mais de 130 lives com vários assuntos. Então, você que não puder ficar o tempo todo aqui vendo, amanhã você pode ver lá no canal vizinho às 7 horas da noite. Tá bom? Vamos ver se o pessoal entra aí para ver se o som tá legal. Deixa eu aumentar aqui. E hoje nós vamos falar sobre qual o papel da terapia na nossa vida. Porque eu vi algumas pessoas comentando numa enquete que eu fiz, né, aqui no Instagram, e me inspirou, porque eu vejo algumas pessoas tendo uma noção um pouco deturpada do que a terapia pode fazer na vida delas. Então vamos falar sobre isso, vamos bater um papo. Como sempre, a live é um bate-papo, não estou aqui para ficar fazendo monólogo, eu gosto que vocês participem, então a gente está esperando o pessoal entrar para ver se o som tá legal. Deixa eu ver se eu entrei na hora, né? Ah, Adriana, querida, boa noite, bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Diz aí para mim, que aí eu já começo o assunto depois que vocês falam que o áudio tá ok, para a gente poder começar. Qual o papel da terapia na vida das pessoas, na nossa vida, né? Vou falar primeiro qual o papel e depois qual não é o papel da terapia, que eu acho que é bem rico também, né? A gente saber o que a terapia não faz por nós, isso é importante, tá ok? Muito bom, Adriana. Fátima, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda a mais uma live aqui e vamos falar sobre o papel da terapia na vida das pessoas, na nossa vida, tá bom? Eu abri caixinha de pergunta, mas já abri tarde. Acho que só tinha uma pergunta, mas vocês podem fazer no decorrer da live perguntas, mas eu prefiro que faça sempre na interrogação, porque no comentário, às vezes vão entrando pessoas, eu tô aqui concentrada falando, não consigo ver o que vai subindo aqui. Na interrogação não, fica lá na fila para eu poder responder, tá bom? Então, beleza. Então vamos lá. O que será que a terapia faz na vida de uma pessoa? Oi, Tânia, boa noite, querida, bem-vinda, irmãzita. Tudo bem? Espero que sim. E vamos que vamos. Freire, Ana Paula. Boa noite. Oi, querida. Bem-vinda. Vamos lá. Fátima, boa noite. Seja bem-vinda. O pessoal tá entrando aí. Saudades também, irmãzita. Graças a Deus, tudo ótimo, né? Isso aí. Então, gente, façam pergunta na interrogação, tá bom? Vera, boa noite. Bem-vinda. Compartilhem também essa live, gente, se vocês sabem de alguém que precisa ouvir, né, qual o papel da terapia. Bom que eu fico aqui disponível para responder as perguntas de vocês com o que eu acho que é certo, né? Mas não sou a dona da verdade, você pode ter sua opinião também. E aqui a gente está para dialogar, né? Então, você fazendo pergunta, você também pode colocar o que você acha. Eu sou totalmente a favor do diálogo, não é monólogo aqui, como eu disse no início. Então vamos lá, tinha uma pergunta que o pessoal, né, fez antes, então já vou começar por ela. O que fazer quando não conseguimos confiar no terapeuta? Gente, isso é muito importante. Se você não consegue confiar na pessoa que está ali disposta a te ajudar, a te ouvir, a te acolher, fica complicado você ter algum tipo de resultado satisfatório. Mas essa pessoa não me deu detalhes. Vamos supor, ela não consegue confiar no terapeuta, mas tem quantas sessões? É recente? Já tem muito tempo? Isso vai fazer diferença, porque se for recente, pode ser que ainda não tenha dado tempo de se estabelecer uma confiança e tá tudo certo. Tem pessoas que são muito, ficam
inseguras por tudo que já passaram na vida, ficam com os dois pés atrás, não é nem um pé só, são os dois pés. Então, algumas sessões, 2, 3, 4 sessões, seria o que eu considero como ali os dois estão se conhecendo, estão elaborando melhor e construindo essa confiança, porque confiar em alguém é uma construção. Então, por isso que às vezes você já tem uma empatia de cara, você já confia, já se abre, também depende da sua personalidade, não só a personalidade do terapeuta. Vamos supor, olha esse negócio de empatia como é curioso. Empatia tem muito mais a ver com o que diz respeito a você do que a outra pessoa. Ai, como assim, Alessa? Não entendi nada. Pois é. Vamos supor, eu tenho características, vou dar sempre o meu exemplo porque é o que eu posso falar mais abertamente. Não, quando eu dou exemplo de algum atendimento, alguma situação, eu sempre mudo alguma coisa, porque até se a pessoa tiver aqui, ela não vai ter certeza que é o caso dela. Então eu mudo sempre um detalhe ou outro, para não expor ninguém. Mas quando é meu exemplo, eu posso dar. Então, quando eu olho para uma pessoa e não sinto logo de cara uma empatia, uma confiança, podem ser por vários motivos. Dentre eles, aquela imagem da pessoa que eu estou vendo no momento pode ser um gatilho de alguém que eu me dei mal, que eu não me relacionei bem lá atrás. Lá atrás pode ser sua infância, adolescência, ontem. Exemplo, eu tenho essa característica de oriental. Vamos supor que você se relacionou no seu trabalho, na sua lista de amigos, não importa, com uma pessoa oriental e essa pessoa te sacaneou, fez alguma coisa contra você, qualquer coisa que não foi do seu agrado. O teu subconsciente registrou o traço oriental e muitas vezes ele generaliza. Ou seja, ao me relacionar com uma pessoa oriental, o meu subconsciente, isso não é consciente, é subconsciente e inconsciente, é mais profundo ainda. Ele dispara, opa, essa pessoa não é confiável. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa, e sim com o que você já passou com a característica de uma pessoa semelhante a ela. Eu dei uma característica muito fácil, não é? Mas pode ser uma característica nem tão fácil de se perceber assim de cara. Pode ser, sabe o quê? Tom de voz de uma pessoa que você não se deu bem. Pode ser modo de olhar, de andar, cor de cabelo. Gente, pode ser tanta coisa. E aí a pessoa fica, já leva para o lado das crenças dela, lógico. Geralmente as pessoas falam, meu santo não bateu com dela, ou não fui com a cara dela, é sinal que tem alguma coisa de errado, eu não posso confiar, entendeu? Então, essa pessoa que me respondeu pode estar transferindo para a terapeuta dela algo inconsciente que ela já passou com alguém e que demonstra para ela que ela não pode ser essa terapeuta confiável. Pode ser. Mas isso são hipóteses. Por que eu levanto hipóteses aqui e não dou certeza nunca, nem quando eu estou atendendo uma pessoa? Porque o ser humano é bem complexo. Mas um dos papéis do terapeuta é te dar mais de uma interpretação para o mesmo fato. Ai, mas por que, Alessandra? Por que ele não diz logo? Primeiro que quem sabe mais da sua vida é você mesma, não tem outra pessoa que saiba mais. Terapeuta nenhum sabe mais da sua vida do que você. Porém, às vezes, você, por estar muito envolvida emocionalmente, você não está conseguindo enxergar muito além daquilo que você está vivendo ali, que são dores, sofrimentos, tal. Uma pessoa com técnica, preparada, estudada,
dentro daquilo que ela se propõe a fazer, ela vai te dar mais de uma alternativa. E quem decide sempre é a pessoa, nunca o terapeuta. Então, se vocês forem numa pessoa que fale assim para você, vamos supor que você está na dúvida, né? Eu vou dar exemplos que são muito comuns. Se mantém ou não um relacionamento com alguém. Vamos supor que isso foi ali o start para você procurar uma terapia. É muito comum isso. Eu estou na dúvida, não sei se eu consigo, se eu vou ficar com essa pessoa, se eu não vou, tal. Aí você procurou uma terapia para isso. Certo? Boa noite, querida. Ó como tá linda, hein? Rose que cortou meu cabelo. Lindo, adorei. Então, vamos supor que essa pessoa, essa terapeuta, já na primeira sessão te ouça e já fale logo para você, olha, eu acho que você tem que se separar por causa disso, daquilo, aquilo outro. Isso não é terapia. O terapeuta não vai te falar o que você tem que fazer. Se separa ou se não separa. Ele não vai dizer. O terapeuta que chegar dizendo o que você precisa fazer, desculpa, mas ela está equivocada. O terapeuta, ele ouve, ele acolhe, ele levanta hipóteses, os dois podem raciocinar juntos, mas nunca a decisão vai ser do terapeuta, e sim da pessoa. Porque seria até injusto se o terapeuta decidir, e antiético, lógico, mas vamos para o lado da injustiça. Aquela pessoa está falando de um relacionamento. Um relacionamento, no mínimo, tem que ter duas pessoas, não é isso? Relacionamento convencional, estamos falando de casal, não é trisal, então são duas pessoas. Vamos falar do que é mais comum. Se eu, como terapeuta, só ouço de uma das partes, concorda que é injusto eu colocar qualquer coisa que a pessoa tenha que fazer sem ouvir a outra parte? Porque aí eu só vou estar olhando sob a ótica de uma das partes. Isso não é justo. Então é no mínimo injusto, tá? Para não dizer antiético, etc. Então o terapeuta nenhum vai te falar o que você tem que fazer. O tem que risca do dicionário do terapeuta. E do seu também, gente. Não tem que nada só porque alguém está falando. Seja o terapeuta, seu pai, sua mãe, sua vizinha. Eu tive uma experiência dessa, você tem que... Porque se você não fizer isso, o homem vai te... Não importa o que o outro fale. Você precisa sentir se é para você ou não. Só que nós não fomos ensinados a sentir. Nós até hoje fomos ensinados e sempre perguntados, você pensou bem, você raciocinou, porque o coração vai te trair. A cabeça é que você tem que se guiar pela cabeça. Não é bem assim. A nossa cabeça, muitas vezes, pensa tanta coisa que faz você ficar dando voltas e correndo atrás, igual o cachorrinho, né, do próprio rabo. Ou seja, não sai do lugar. Então, tudo é o desequilíbrio. Vamos supor que você é só raciocínio, pensamentos, você tem insônia, você não dorme, porque você está pensando. Então, para de pensar um pouco. Isso é um exercício. E desce para o coração. Percebe o que você está sentindo. Pensar, você já está pensando demais e não está adiantando. Vamos supor que seja outro lado da história. Você sente demais. Você é uma pessoa muito intensa, dramática às vezes. Um drama para resolver alguma coisa, porque você sente muito. Quando eu faço o gesto é aqui, no cardíaco. Então é tudo muito aqui. E aí a pessoa falta o ar, e a pessoa não consegue respirar, né? Essa pessoa sente demais. Ou seja, está desequilibrado. Então, para essa pessoa eu recomendo, sobe um pouquinho.
Deixa de ficar com a energia só aqui no sentir e raciocina um pouco. Então, o conselho, né? O terapeuta não dá conselho, gente. Eu estou falando o nome conselho para vocês entenderem. O que a gente direciona é: você está sentindo muito? Está na hora de tirar um pouco a energia daqui e colocar no raciocínio, no racional. Ah, não, Alessandra, eu penso muito, tá tudo muito aqui, então eu vou dizer para você que é para você descer e você sentir, entendeu? Então você aí sabe o que você é. Qual o teu desequilíbrio? É para onde? É por pensar demais? Então desce esse pensamento e vai sentir. O teu desequilíbrio é por sentir demais? Sobe para o raciocínio. Você sabe, eu não sei. Você sabe como você funciona. E se não sabe, falta uma coisa muito importante que a terapia traz para você. Olha só que maravilha. Autoconhecimento. Ah, mas como assim na terapia eu vou me conhecer melhor? Sim, porque você vai ter uma pessoa conduzindo, levantando hipóteses. Você vai ficar com aquilo ali, você vai reprocessar aquela informação. Você vai elaborar melhor e depois você vai chegar a uma conclusão. Tá? Então, a terapia, uma terapia que se preze, vai fazer com que você se conheça melhor. Quando você se conhece melhor, não quer dizer que tudo... só porque eu me conheço melhor, tudo vai ficar maravilhoso. Tudo serão flores na minha vida. Não, não é isso. Terapeuta não promete que faça terapia e nunca mais você terá problemas. Pelo contrário, às vezes você vai conseguir enxergar mais problemas, mas de uma forma que você não se prenda e sofra demasiadamente pelos problemas. Porque problema, gente, enquanto tem vida, tem problema. Aí eu brinco, quem já está mais tempo comigo, eu gosto de brincar para suavizar e para levar a vida de uma forma mais leve mesmo, tá? Então, enquanto a vida, a louça na pia para lavar nunca vai parar. Antes de começar a live, eu fui lá e lavei um monte de louça que estava na pia. Tenho certeza que quando eu terminar, vou lá tomar um café, vai ter mais louça. A vida é isso. Ou seja, vocês, eu, todos nós teremos problemas. Nunca eles vão parar de existir. Quando parar de existir, a gente não está mais aqui nesse corpo. Mas qual a diferença quando você tem problemas e tem uma terapia? Você vai conseguir respirar além dos problemas. Você vai ter alguém te conduzindo para você enxergar fora daquele problema ali, o fundo do poço. Você vai sair do fundo do poço. Ai, mas quanto tempo leva, Alessandra? Como é que é? Aí depende de cada um. Do quanto a pessoa já está ali, quanto tempo, o quanto ela está disposta a seguir os passos para a própria cura. Terapeuta nenhum cura ninguém. Se alguém te prometeu cura, sai correndo. O que a gente fala é, nós, a terapia, a técnica, o terapeuta, faz parte de um primeiro passo que você deu para a sua cura. Quem se cura é você. Eu vou dar um exemplo muito, muito fácil de entender sobre isso. Antes disso, dando aí boa noite pessoal que entrou. Raquel, boa noite. Paula, querida. Ana, boa noite, querida. Bem-vinda. Todo mundo está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Então, estamos falando de qual papel que a terapia exerce na vida das pessoas. Então, eu falei que decidir fazer terapia é o primeiro passo para a sua cura. Ah, Alessandra, mas eu já dei outros passos e não adiantaram. Ok, então vai ser um passo. Porque assim, às vezes a pessoa fala, eu já fiz de tudo. Não fez. Eu tenho certeza que não fez. Você está dizendo para você mesma que você já fez de tudo. Por quê? Porque você está cansada. Porque aquilo não muda. Mas você não fez de tudo. Tem tanta coisa que você não fez.
Seja honesto e fala, realmente, eu não fiz. Eu tô achando que só eu vou resolver. Eu não busquei ajuda. Ou se busquei, não me dediquei tanto assim. Então, quando a gente é honesta com o que a gente está fazendo, também é mais fácil. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu estava tratando. Ela começou com o Theta Healing, né? O Theta Healing é a cura através das ondas Theta. Mas, como eu disse, não sou eu que curo ninguém. É a própria pessoa. A gente só conduz o processo, o método. Beleza. Depois, nós vimos que ela precisava de algo mais profundo, porque o Theta Healing é pontual. Vamos supor, você está passando por um problema no seu relacionamento e você se separou, exemplo. E quando você se separou, você não consegue, já passou um tempo e você não consegue deixar de pensar na outra pessoa, mas você quer deixar de pensar. E aí você pode me procurar, qualquer Theta Healer também faz isso, para você fazer uma sessão de Theta Healing para fazer um divórcio energético. O que é o divórcio energético? No Theta Healing. É isso, você se separou, viu que não tem mais jeito, você não quer mais, mas você não consegue se desligar daquela pessoa. Você já se separou de corpos, muitas vezes até assinou um papel, mas ainda você se sente presa a essa pessoa. Stalkeando a pessoa na internet, ficando triste ou ficando com raiva quando vê a pessoa com outro, ou seja, você ainda está amarrada a essa pessoa. Então, o Theta Healing vai lá, a gente faz a sessão para o divórcio energético. É um dos que eu mais faço. Só que quando a gente chega na sessão, existem pessoas que querem isso, acham que estão preparadas, mas quando chega na sessão fala, mas eu vou deixar de... Essa pessoa não vai mais pensar em mim? Essa pessoa não vai me procurar se ela quiser voltar? Falei, isso a gente não tem como saber. Aí ela fica na dúvida. Não é? Ou seja, a técnica está lá para ser feita, mas a pessoa tem que se permitir. E se ela chegar na conclusão que não vai fazer, a gente não faz. Mas isso às vezes é decidido no momento da sessão. Antes ela, conscientemente, ela estava achando que ok. Mas lá ela vê que realmente algo prende ela, porque ela tem um ganho secundário com essa prisão energética. Qual o ganho secundário, Alessandra? Ela quer sofrer? Muitas vezes existem pessoas que acreditam que o sofrimento é merecido. Gente, tem muito isso. Tem pessoas que se punem por não terem feito alguma coisa ou por terem feito, não importa. Elas se punem, se culpam. E quando você apresenta para ela uma técnica que vai... Isso aí, Raquel, autoflagelação, como se pegasse, né, um chicote e ficasse lá se chicoteando. Quando você apresenta uma técnica para ela e diz que ela vai se desvencilhar disso e que energeticamente vão estar separados, ela pira, porque ela, na verdade, no inconsciente, ela quer permanecer nessa prisão. Outro exemplo que eu ia dar, essa pessoa que eu estava falando, ela estava de licença no trabalho. Licença por... Ainda não tinha na época, agora que saiu recentemente, né, o burnout. Mas ela foi afastada por problemas psiquiátricos mesmo, não conseguia trabalhar devido a vários problemas, e aí ela ia trabalhar e tinha síndrome do pânico no trabalho, e aí o psiquiatra identificou que o gatilho era o trabalho. Ou seja, trabalhando numa instituição pública, botaram ela de licença, com remédios psiquiátricos, tal. Só que já ia dar o prazo máximo, que eram de 2 anos, e ela tinha que voltar ao trabalho. Voltar obrigatoriamente, porque já estavam querendo dar a alta, ou ela tinha que decidir que ela ia pedir para sair. E aí? A pessoa não conseguia. E vamos trabalhar isso.
a sua indecisão, o que que vai ser legal para você, o que que não vai, tal. Quando ela começou, faltava pouco tempo para ela ter essa decisão, ela começou a melhorar daquele pânico da volta do trabalho. Ela começou a se perceber lá no trabalho, porque a chefia já tinha mudado, porque, né, passaram quase 2 anos, e ela foi começando a aceitar melhor o retorno, até porque viu que aqui fora, em termos salariais, não estava igual lá. Só que quando ela percebeu que ela já estava se desvencilhando daquele problema, ela acionou de novo o pânico, porque ela não queria voltar ao trabalho. Ela, no fundo, depois ela falou que ela estava querendo ser aposentada por invalidez. Só que uma pessoa de 40 e poucos anos, como ela vai se aposentar por invalidez tão fácil assim? Não é tão fácil assim. E aí ela entrou naquele parafuso ali de novo, tal. Entenderam? Então, quando a pessoa está melhorando e ela vê que vai ter que enfrentar a situação, às vezes a pessoa se boicota. E aí a terapia, foi a terapia que não ajudou? Ela não se permitiu melhorar. Mas por quê? Porque tinha na cabeça dela outras consequências, outros ganhos. E aí, geralmente, a pessoa, quando vê que não tem mais para onde ir, o que ela faz? Quando ela não banca o que ela tem que tomar de decisão, ela para a terapia. É mais fácil parar a terapia, né? Na cabeça dessa pessoa. Não vou dizer que todo mundo é igual, mas já aconteceu algumas vezes. Da pessoa estar melhorando aquilo que ela veio tratar. Quando ela viu que ia ficar boa, opa, hoje eu não posso, não deu, tal. Ai, nossa, agora eu tô sem dinheiro. Aí vem as desculpas, tal, e a pessoa larga. Simples assim. Oi, Soriele. Sou Iriele, tudo bem? O que fazer quando a pessoa já está acostumada com a massagem de uma pessoa comprometida? Massagem ou mensagem? Deve ser mensagem, né? Ó, primeira coisa, pessoa comprometida. Aí fica mandando mensagem, te dando atenção. Pense o seguinte, se a pessoa é comprometida e tá te dando essa atenção, alguma coisa, né? Lá no relacionamento dela, não tá certo. Mas a pessoa que recebe atenção muitas vezes está carente e aí gosta dessa atenção, porque aumenta a nossa autoestima, a gente fica, nossa, tô sendo olhada por uma pessoa, tal. Mas não tô falando que não conheço essa pessoa, não, né? Tô dando aqui, ó, um panorama, não tô falando o que é. Mas muitas vezes já aconteceu isso da pessoa, né? Ai, nossa, eu sei que a pessoa é casada, recebo essas mensagens, mas é tão bom, tal. E depois que essa pessoa que manda a mensagem, que é comprometida, consegue o que ela quer, simplesmente as mensagens acabam. Pense assim, essa pessoa está em propaganda eleitoral. Na propaganda eleitoral, os políticos falam que vão fazer tudo. Que vão dar mundos e fundos, que vai fazer e acontecer. Depois que são eleitos, nem aparecem mais. Muitos fazem isso, tá? Cuidado com a propaganda. A pessoa é atenciosa, nossa, como você faz falta na minha vida. Se eu não te mando mensagem, não falo com você, eu já fico diferente, né? Mas depois pode ser que passe a campanha eleitoral e ele, ó, suma. Cuidado. Até porque a gente já viu muita coisa, né? Acontecer com pessoas comprometidas e depois prometer que vai sair, só não se separa porque a esposa é doente, porque a esposa, porque tem filhos e por aí vai. Cuidado com a sua carência, tá?
A não ser que, não estou falando que é certo ou errado, gente, não estou fazendo julgamento aqui de valores. A não ser que você queira esse papel secundário. Qual o seu valor? Você acha que você merece ter um papel secundário na vida de alguém? Se sim, tá tudo certo. Como eu disse, a gente nunca vai falar para você o que você tem que fazer, mas vou colocar situações para você chegar na conclusão. Tá bom, Soriele? Qualquer coisa, pergunta. Vou aqui na interrogação. Façam perguntas na interrogação, gente. Ah, aqui ela fez, ó. Acabou que eu vi a tua pergunta lá, né, Soriele? Tá bom, mas foi a mesma pergunta que eu já respondi. O que fazer quando a pessoa é obcecada por outra pessoa comprometida, né? Pois é. Às vezes, essa aí não... Independente de ser você obcecada ou a outra pessoa obcecada por você, não importa, tá? Essa obsessão pode ser porque ainda não teve, de fato, ali tudo que ela queria com a pessoa. Então, complementando a resposta que eu dei. Depois que ela conseguir, pode ser que, ó, essa obsessão acabe. Porque tem muito isso também. Ah, é uma disputa, tá? De ego, uma disputa de poder. Se eu conseguir, né, eu vou me sentir melhor do que aquela outra pessoa que está com ele ou com ela, não sei, tá? Tem que ter cuidado. Por isso que a gente tem que se olhar. Caramba, por que eu estou investindo minha energia? Vamos supor que seja eu a pessoa que esteja obcecada por uma pessoa comprometida, tá bom? Então, por que eu estou colocando minha energia nisso que eu sei que não está totalmente livre para mim? Eu estou querendo um certo grau de sofrimento. Por que eu estou querendo passar por isso? Será que eu mereço isso? É isso que eu quero para minha vida? Você, a pessoa, precisa responder essas perguntas. Faz essas perguntas, escreve. Escrita terapêutica, gente, é uma ferramenta maravilhosa. Eu quero isso para minha vida? Eu quero ser uma pessoa secundária na vida de alguém? Porque se a pessoa é comprometida, fim de semana não vai sair com você, só vai ter tempo para, né, fugas ali furtivas e é complicado. Então, precisamos avaliar bem. Ana Lúcia, boa noite, bem-vinda. Pior que a verdade, ele sempre fala que ela está sendo fiel, que ele está sendo fiel a mim, sendo que ele não está sendo fiel à mulher dele. Eu tenho várias dúvidas sobre ele. Pois é, entendeu? Como é que ele, né, não está sendo a mulher dele, vai ser fiel a você? Tem alguma coisa estranha. E provavelmente fica cobrando fidelidade sua, coisa que você não deveria se sentir nessa responsabilidade, porque não é direitos iguais. Passa a falar direitos iguais, né, para ver o que rola. Tem que levantar, o Soirelli, o que você tem feito está dando um resultado. Faça outras coisas para dar outro resultado, para você poder avaliar. Entendeu? Ah, mas eu tenho medo, se eu falar, ele pode terminar comigo e eu vou sofrer. Sofra, mas vai ser um sofrimento para você se libertar e ter verdade na sua vida. Porque enquanto você ficar presa a uma pessoa que está presa, você não se abre para pessoas que estão livres. Aquele negócio que eu falei do divórcio energético não é só quando a pessoa é casada, é qualquer situação que você queira se desvencilhar energeticamente da pessoa. Agora, você vai esquecer, não é amnésia, não. Você vai continuar lembrando da pessoa, você só não vai ter essa vontade, essa necessidade de estar com essa pessoa, se você decidir fazer o divórcio energético. A decisão é da pessoa, nunca do terapeuta. O terapeuta nunca decide nada por você. É o que eu estou falando aqui, está me dando, né, detalhes por cima, eu também estou dando por cima. Na terapia, a gente iria mais profundo. Profundo quanto, Alessandra? Na TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, a gente ia começar lá da sua infância,
tá? Pegando o seu exemplo, porque você compartilhou aí com a gente, né? Então, me senti aqui à vontade. Você compartilhou público. Se você, né, não quiser que eu fale, você fala. Mas assim, o que nós iríamos fazer? Reprocessar desde a sua infância e você iria entender o porquê você aceita uma atenção que não é total para você. Será que isso veio lá da sua infância? Aí, durante as sessões, você iria entender isso. Porque muitas vezes nós temos feridas emocionais que vêm da infância, muito da infância e adolescência. E que a gente tem uma carência, uma falta. E quando eu me vejo tendo atenção, pode ser uma atenção mínima, mas é uma atenção, eu me agarro a essa atenção pela carência do meu passado. Então, quando a gente reestrutura o passado, modifica o presente, porque eu não vou mais aceitar se eu me sentir uma pessoa que mereço ser a namorada, a esposa, o que seja, a oficial. Se eu tenho autoestima para isso. Ok, você me fez super bem me dando essa atenção, mas eu tenho autoestima suficiente para ser elogiada também, receber mensagens de pessoas descomprometidas. Minha energia pode se expandir muito mais e não ficar só com uma pessoa que não me coloca como a principal, entendeu? Mas isso tem a ver com autoestima baixa, pessoa que acha que, nossa, né, ninguém tá me vendo, só essa pessoa, então eu não vou me desvencilhar dela, porque é o que está me preenchendo no momento. Mas a troco de quantas dores, a troco de quanta coisa, né, quanta insegurança, quanta desconfiança. Entendeu? Beleza? Vamos lá, gente. Podem fazer perguntas, tá? As perguntas aqui da interrogação acabaram. Mas vamos lá para outros detalhes da terapia. O papel da terapia é fazer com que você tenha mais essas hipóteses, essas possibilidades, não só aquela que está lá na tua cabeça. Porque tem uma pessoa ali treinada para te conduzir, para você decidir, para você enxergar melhor. O autoconhecimento, como eu já falei, o papel da terapia vai fazer com que você tenha um autoconhecimento, com que você não fique só dependendo do que o outro acha de você. É você que precisa saber quem você é. Se eu fizer aqui uma pergunta, me diga 5 qualidades suas. Aí você teria que escrever no papel. Depois, 5 defeitos seus. Eu tenho certeza que tem gente que vai empacar em um ou no outro. Tem gente que tem super facilidade de falar as próprias qualidades e não tem facilidade para falar os próprios defeitos. Outros já são ao contrário. Os defeitos, elas, ó, quer mais? Boto mais de 5. Agora, as qualidades dela mesma, ela não fala. Ou seja, isso é falta de conhecimento próprio, autoconhecimento. Se você não sabe com facilidade 5 qualidades suas e 5 defeitos, você não se conhece. Ai, Alessandra, como assim? Pois é. A gente pensa que se conhece, mas a gente, quando para conferir ali, cara, eu não me conheço, eu não consigo falar quais os meus defeitos ou as minhas qualidades. Isso já é uma pista para vocês verem o quanto a gente não se conhece. E quer ainda conhecer o outro. Como é que a gente pode conhecer o outro se a gente nem se conhece? Entende? É um exercício básico. Eu aqui escutando você até fez eu refletir que ele me procura mais na hora H. Me sinto como uma opção. Pois é. Não estou falando que é errado. Agora, te preenche isso? Preencher tudo bem. Porque às vezes a expectativa da pessoa, não quero mesmo me envolver com ninguém a fundo, só quero realmente ir lá aproveitar a hora boa e pronto, acabou. Mas, pelo que eu estou percebendo,
não é isso que você quer no momento. Pode até já ter aceitado, mas no momento você não está feliz com isso. Minha percepção daqui, pelo que você está falando, sem te conhecer, né? Porque se você estivesse bem, você nem levantaria essa hipótese. Ah, eu tô bem, eu sou a outra, mas ok, tô num papel aqui, que eu só tenho os momentos bons, porque eu já ouvi de várias pessoas. Não quero ser mesmo oficial, que eu não quero lavar cueca, não quero cuidar de coisas ruins, não quero ficar falando de dívida. Eu só quero os momentos bons, quero que ele me leve para lugares, que me dê presente. Aí eu vou dizer que tá errado? Não, tá tudo certo. Terapeuta não tem valor moral ali na terapia de dizer que ela está errada por ela ser amante. O papel da terapia é você como está com isso. Não é julgar as pessoas. Se você está num papel de amante, está feliz, está bem, né? Não está preocupada se está fazendo mal a ninguém, né? Não está se flagelando, né? Autoflagelando ou flagelando o outro, não somos nós, terapeutas, que vamos dar lição de moral em ninguém. É a pessoa que tem que chegar à conclusão ou não. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tô feliz, né? Mas, quando a pessoa começa a falar, a perceber que, caramba, eu não sou tão especial assim, eu sou uma opção na hora que ele mais precisa, eu tô deixando minhas coisas para trás e deixando, né, sendo fiel a uma pessoa que não é fiel, como assim? Então, tem que pensar mesmo. Gente, podem fazer mais perguntas, podem participar aí, beber água. Ai, a aguinha é muito boa. Tem sempre um delayzinho aqui quando a gente está falando, é por isso que eu espero um pouquinho, né? E aí, ó, os cabelinhos novos ficam arrepiados quando a gente faz. Tá nascendo um monte de cabelo, aí fica só olhando os cabelos arrepiados ali. Ai, ai. Papel da terapia, eu falei, promover autoconhecimento, não vai dizer o que você tem que fazer, tem que se estabelecer uma relação de confiança. Eu tenho uma amiga, nunca foi minha cliente. E por que que na terapia da TRG, o Theta Healing, nós podemos atender amigos, pessoas até da família, porque é diferente da psicanálise, do Freud, que tem a transferência e a cotransferência. Você não pode conhecer a pessoa, ter amizade e atender. Você não pode atender mais de uma pessoa da mesma família, porque essa pessoa vai falar tudo. E vamos supor que você atenda mãe e filha, um psicólogo. Por que eles não atendem? Porque eles precisam ouvir tudo daquela pessoa e pode ser que dê problemas e ele não fique tão imparcial assim. Então eles preferem não atender. Mas o Theta Healing, a terapia de reprocessamento generativo, não precisa falar tudo. A pessoa pode vir com algo pontual, por exemplo, no Theta Healing, ou seja, fazer um divórcio energético ou outras possibilidades que nós temos lá. E na TRG você não precisa contar tudo. Você vai ser instruída a fazer um filme daquela situação, o pior filme, reprocessar mentalmente e só vai dar a nota para o filme. Ou seja, eu vou falar assim, vamos supor que a pessoa tem um problema, deixa eu ver, um problema para ficar bem, que é comum. Ela chegou para resolver um problema de relacionamento, vamos supor, né? Esse foi o gatilho principal que ela procurou a terapia. Ah, eu não tô legal e eu tô me separando, vamos supor que seja isso. Tô me separando e eu vim fazer terapia. Ok. É algo do momento presente, mas nós na TRG nós não começamos pelo momento presente. Nós começamos na infância.
Como eu disse para você, você pode estar aceitando coisas que não são bacanas para você pela carência da infância, pela ferida emocional da infância, que às vezes a pessoa já sabe qual é e às vezes ela não sabe. Existem marcas emocionais, não traumas. Trauma é fácil a gente lembrar, mas marcas, qual a diferença de trauma para marcas? Trauma é uma coisa muito forte, que você sabe que se traumatizou com aquilo. Você viu um acidente, uma pessoa morreu na sua frente, você se traumatizou com isso. Aí hoje você tem vários medos, não necessariamente medo só da morte, mas aquilo te traumatizou a ponto de você se tornar uma pessoa medrosa. Exemplo fictício. Quando isso acontece, você já sabe que é um trauma. Aí você vai lembrar logo desse trauma. Mas existem marcas emocionais. Vamos supor que acabam traumatizando e você não percebe. Vamos supor que isso é verídico, né? O caso que o meu mestre, que é o professor Jair, que é psicólogo, conta no curso, quando ele dá aula, ele dá vários exemplos. Ele fala que uma pessoa desenvolveu uma seletividade na comida, só comia coisas amarelas. Se comesse alimentos de outra cor, ele passava mal, tinha alergia, intolerância, etc, etc. E aí, vamos reprocessar para ver se tem alguma causa emocional. Não tinha nenhum trauma, mas sempre quando ele lembrava dos momentos dele almoçando, jantando, seja o que for, na infância, o pai dele sempre chamava a atenção dele. Mas aquela atenção assim que antigamente era muito todo mundo almoçando junto, jantando, né? Hoje em dia tá mais diferente, mas essa pessoa já tinha uma idade mais avançada. E aí o pai falava: "Come direito, fecha a boca". Aí todo dia uma chamada de atenção à mesa. Chegou uma hora que esse rapaz emocionalmente desenvolveu seletividade alimentar. Quando ele acessou isso, aí o terapeuta mostrou para ele: olha, você não tem um trauma com comida, nada te aconteceu, uma doença que você desenvolveu a partir de um trauma, mas foram todas as vezes que você ia comer, você era chamado a atenção. Isso te marcou e, consequentemente, o teu inconsciente transferiu esse momento da comida. Por quê? Por que transfere? A gente não pode odiar o nosso pai, né? A gente não pode ter raiva do pai, da mãe, né? Porque a gente tem que amar, não é isso? Não tem que? Só que dentro da criança dele, ele estava odiando aquele pai, chamar a atenção dele todas as vezes. Aí o inconsciente transferiu para a seletividade alimentar. Por quê? Porque eu não posso odiar o meu pai. Então eu transfiro para algo que vai me prejudicar mesmo assim. Ai, mas não é consciente, gente. O inconsciente faz coisas que a gente nem imagina. Então, quando a gente reprocessa isso, fica mais claro. E aí, quando fica claro, muitas vezes o problema do presente modifica, reprocessa, gera uma nova saída interna sua. Não é o terapeuta que fala para você: ai, tá vendo? Foi isso, foi por isso. Não, é você que chega à conclusão. E aí você se liberta. Uhum. Ah, mas todos se libertam, Alessandra? Se estiverem dispostos, sim. Se não, se já entenderam que tem algo que a deixa no papel de vítima, que tem ganhos secundários, ela mesma se boicota. Se boicota não fazendo direito, se boicota largando a terapia, porque ela está cômoda. Ai, mas tá numa situação horrível e ela quer ficar? Porque ela tem um ganho secundário que nem ela sabe. Quando ela fica assim, ela recebe a atenção da família, ela recebe amor e por aí vai. Vários, muita gente assim. Ah, queridos! Ana falando, boa noite. O que fazer quando a pessoa está apaixonada por um professor
e ele é muito mais velho que a pessoa. Pois é, tem que avaliar, não é? A questão da idade não tem muito a ver. Assim, a meu ver, a idade não é impedimento, tudo bem. Professor, vou dar aqui um panorama psicológico, terapêutico, de quando uma pessoa sente atração por um professor. Professor é uma figura que está ali representando uma figura de autoridade, beleza? Quando essa pessoa tem problemas com o pai, problemas quais, Alessandra? Falta de um pai, ou relacionamento ruim com o pai, algo com o pai, muitas vezes ela transfere para gostar de um professor, de alguém mais velho, porque ela quer inconscientemente resgatar esse relacionamento com o papai. Como com o papai não foi legal, ou teve falta do papai, alguma coisa faltou ali com o papai, eu busco nesse professor, nessa pessoa mais velha, nessa figura que inconscientemente eu vou colocar no lugar do meu pai. Entendeu? Esse é o famoso Édipo. Que todos nós passamos, segundo Freud. Mas é aquilo. Todas as terapias se baseiam nisso? Não, mas é muito comum. Então, o Freud, por que ele marcou? Porque todos os estudos que ele fez em relação a isso, todo mundo vê que acontece. Geralmente, quem tem problema de falta de pai, casa cedo, busca, né, uma proteção no masculino que ela não teve. Ou que ela gostaria de ter tido diferente. Diz se faz sentido. Eita, que live maravilhosa. Obrigada, Grazi. A Grazi é uma que tem muita coragem, eu falo, porque ela está sempre dando depoimento. Tem muita coragem de acessar, ela faz a terapia comigo, né, de TRG. Ela acessa, ela chora, ela sente, mas é para melhorar. Então, a pessoa quando sabe que ela vai, nossa, eu vou sentir isso aqui, mas é sentir para nunca mais sentir por esse motivo, ela arruma uma coragem, porque tem que ter coragem, e vai. Agora, quem acha que, ai, não, isso é muito pesado, não vou fazer, e decide não fazer, tá tudo certo. O terapeuta não tem que convencer ninguém de que a terapia é boa. Se você verificar alguém querendo te convencer, né? No meu caso, as pessoas perguntam como funciona. Eu gravo vídeo, eu falo aqui, né? Tô lá à disposição, mando um resumo. E aí a pessoa fala, eu vou pensar, eu vou... Tudo bem, eu não fico. E aí? Vamos fazer? Vamos fazer? Porque você precisa? Não. Não. Tá tudo certo. É no tempo da pessoa. Muitas vezes ela vindo no tempo dela, ela decidindo, às vezes não permanece. Imagina se eu ficar, qualquer terapeuta que fique em cima de você para você fazer algo, tem alguma coisa errada. Não pode. A gente não tem que gastar energia com a pessoa para ela fazer. Você tem que fazer terapia, que vai ser maravilhoso para você. Isso não faz parte do papel do terapeuta convencer o cliente que vai ser maravilhoso para ele. Até porque eu já falo a verdade. Vai doer. É uma picadinha de mosquito, de formiga. Não, vai doer muito mais às vezes do que isso. Mas vai doer para te libertar. Não engano ninguém. Vai doer. Mas é para você ficar livre. Então, qual o preço que você paga pela sua liberdade? Aí é você que tem que dizer. Olá, boa noite, Lu, Instituto Amiga da Terra. Oi, queridos. Não sei quem é que tá aí. Oi, Cristina. Vi que os trabalhos lá do Instituto voltaram, né? Depois da pandemia. Show de bola. Perguntas? Gente, eu falo, daqui a pouco já vai dar 1 hora. Falo aqui, porque quando a gente gosta do que a gente faz, eu fico aqui falando horas e horas, né? E hoje minha voz está melhor, que eu dei uma poupada.
Tô com uma rinite aí por conta desse tempo, né? Ontem meu ouvido estava doendo bastante, hoje já tá bem melhor, que tô me medicando também, né? Tomando as providências, óleo essencial, tudo que eu tenho de ferramenta para melhorar. Porque a gente fica doente também, né? A gente é ser humano, não tem como não ficar doente. Mas a gente faz de tudo para melhorar mais rápido. Todas as ferramentas que eu tenho, aromaterapia, reiki, uh, que o outro que eu falei, os remédios, porque faz parte, não é? Não é tudo só energético, não é tudo só físico, é o todo. Então, se nós somos o todo, por isso terapia integrativa, o integral. Eu vou cuidar do físico, do energético, do emocional e por aí vai. Grazi falando, eu me jogo legal. Joga mesmo. Minha infância foi pesada e fazendo TRG tô tão leve. Descobri que posso sorrir sem medo. Dói, mas é libertador. Ai, gente, é tão lindo ver. Ai, é muito lindo. Eu fico assim, cada sessão que eu vejo as pessoas se jogando e se libertando, é uma libertação também para mim, né? Porque a gente faz parte. O terapeuta que fala, não se envolve. Gente, o terapeuta, eu, pelo menos, e conheço vários também, que torcem para a pessoa se permitir, para a pessoa se expandir, né? Abrir os horizontes, para ela ver que ela pode muito mais. A gente, nossa, aí eu vejo, aí eu lembro de um atendimento, eu vejo que aquilo é bom para a pessoa, eu mando, né? Não é que eu vá ficar vivendo as dores da pessoa, porque a gente não pode fazer isso, a gente tem que se blindar. Mas quando eu vejo algo que eu lembro da pessoa, eu mando. Ou seja, fica um pouco da pessoa em nós também, não é? Porque a gente quer ajudar, então a gente sente que aquilo vai ser bom para a pessoa e eu tô ali com a pessoa. Gente, quando a gente ama o que a gente faz, a gente se dedica, independente de estar ali na sessão ou não. Tá falando, me deixou curiosa, interessada em conhecer a TRG. Gravei vídeo, tem aqui no destaque também, tá? Dá uma olhada para você saber. E já fiz live sobre a TRG também. Qualquer coisa eu te mando também o resumo, depois entre em contato, tá bom? Que mais, meus amores? Deixa eu ver, aqui as perguntas já foram. Já. Que mais? Já foi aqui, voltando para ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Então, na hora das perguntas, faça a pergunta, dá para fazer aí agora que eu já terminei de falar qual o papel e qual papel também não é do terapeuta. O terapeuta não tem que falar sobre o que você tem que fazer. O terapeuta também não vai dizer para você se deve continuar ou não, quem tem que avaliar é você. O terapeuta não vai ficar, terapeuta ético que se preze, te prendendo. Mas por que uma terapia convencional dura muito tempo e as terapias Theta Healing, TRG são terapias mais breves? Por causa da técnica. O Freud, eu sempre falo isso, e mais uma vez repito, porque tem muita gente que ainda não ouviu falando, dizia lá nos escritos dele, que ele deixou a obra dele, livros, etc., que uma pessoa, para ser bem resolvida na terapia, para desenvolver uma autocrítica, para desenvolver uma inteligência emocional, deveria fazer de terapia de análise 1/3 da idade dela. Então, se você tem 30 anos, segundo Freud, você tem que fazer 10 anos de terapia. Então, se a base da psicanálise, que é o pai da psicanálise, é o Freud, a partir dele vieram pessoas colocando coisas a mais, estudando outras coisas, como Jung e vários outros, mas vieram a partir do Freud. Nenhuma terapia de psicanálise vai ser super rápida. Umas técnicas são mais rápidas que a outra, mas não vai ser papo de meses, não. Vai ser papo de anos. Pode não chegar a 1/3 da vida da pessoa, mas no mínimo 2 anos.
E por que que a TRG, Theta Healing, não coloca o tempo, não fica lá prendendo a pessoa? Porque não é da técnica. A técnica não é essa, é dar ferramentas para a pessoa e ela viver a própria vida. É uma terapia breve. Isso não quer dizer que depois vai se encontrar mais para frente com o terapeuta novamente, porque aí surgem novos problemas, não são aqueles problemas lá de trás que já foram reestruturados. O problema que surge novo não vai se somar aos problemas da infância, porque na TRG a gente já reestruturou aquela emoção da infância. Ou seja, ela continua lembrando, só que não dói mais. Olha que maravilha. Não é hipnose, a pessoa não esquece o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu, mas ao lembrar, não dói. Olha que maravilha. Então, quando ela tem um novo problema, ele não se soma ao problema da infância, porque a infância foi reestruturada. Ó, delícia! Você resgatou minha família do fundo do poço. Ó, gente, é pra chorar nessa live não, né? Obrigada. Só nós sabemos o quanto somos gratos por tudo. Ó, Grazi, não quero chorar não, eu sou chorona. Rose falando, a cada vez te agradeço. Rose, estamos iniciando, né, o processo, está maravilhoso também. Outra corajosa, porque tem que ter coragem. Mas é uma coragem, gente, que vale muito a pena. Vai doer, como eu disse, mas é doer como nunca, para não doer nunca mais por esses problemas da infância. Nós vamos ter novos problemas, porque eu te falei, enquanto tem vida, tem louça para lavar. Mas não vai se somar à ferida da infância. Entendeu? Desse jeito. Ana, boa noite. O que mais, meus amores? Perguntem. Está na hora da pergunta. E eu vou beber mais água, porque eu estou com a garganta seca. Pronto. Acho que eu já falei tudo sobre o papel da terapia, que, né, pelo menos, acho que eu faço. Theta Healing, TRG, terapias emocionais, doem, mas, como eu disse, é para não doer nunca mais pelos meus motivos. Mas a terapia energética, por exemplo, o Reiki. Reiki é liberação de energia pelo reikiano, eu sou mestre em Reiki. Você pode optar pelo Reiki. O Reiki você não precisa falar nada, você não vai doer, você pode, pela liberação da energia, pode ser que você chore, né, tenha uma catarse, se emocione, mas você pode ficar só nisso, pode não se aprofundar, pode não falar nada e ir para sua casa. Ah, mas Alessandra, assim vai demorar mais, né? Sim. Reiki vai te dar uma energia naquele momento, você vai ficar bem, mas você tem que fazer sempre, né? Receber sempre essa energia. Ah, então não funciona? Funciona maravilhosamente. Mas é uma terapia que vai precisar de mais tempo, não é? Dependendo do teu assunto. Por exemplo, foi uma pessoa receber Reiki que ela estava sentindo uma dor muito forte no pé. Então, a gente vai focar naquele dia, naquela sessão, na dor do pé. É como se ela tomasse um analgésico energético. Mas curou o problema do pé? Quando você toma analgésico, não cura a doença que está dando a dor. Concorda? Tô com dor de cabeça, tomei analgésico. Passou a dor, mas a causa continua. É assim também. Se eu aplico o Reiki como um analgésico, vai melhorar, aquela energia vai ficar ali, show, mas eu curei. A pessoa foi curada pela energia da causa do problema? Não, em uma sessão só não dá. Ah, mas eu já vi pessoas que se curaram em uma sessão. Não estou falando que é impossível, mas
Quanto mais tempo você tem com algo, seja emocional, energético, físico, você tem anos com uma dor no pé. Exemplo esporádico, fictício. Você tem... Desde quando você se entende por gente? Às vezes a pessoa fala assim, desde quando eu me entendo por gente, ou seja, né, dependendo da idade da pessoa, é muito tempo. Eu tenho essa dor no pé. Ok. Você não vai querer tratar em uma sessão, vai? Porque desde quando você se entende por gente, você tem essa dor, como é que você quer tratar em uma sessão? Seja de qualquer terapia que for. Não existe milagre. É um processo. Então, quanto mais profunda for a sua dor, mais profundo você está ali naquilo há anos, só muda o personagem e você repete a história, mais você vai precisar de tempo para reestruturar isso. Então, quando alguém me pergunta quanto tempo, eu devolvo a pergunta. Depende de quanto você tem de dores, quanto você tem de causas para tratar. E aí a gente sabe, né? Ai, Alessandra, é muita coisa. Então, não dá para ser em uma sessão só, muito menos 5. Tem que ser mais, tá? Beleza? Que mais, meus amores? Acho que foi, não é? Essa live fica gravada. Eu disse no início, mas tem gente que chega depois. No dia seguinte, que é amanhã, sobe pro meu canal do YouTube, fica lá, às 19 horas, tem uma playlist. Playlist, lá no meu canal vizinho, falei o nome, não é bom falar. Quando está no Instagram, não é bom falar o nome do vizinho, mas já falei uma vez, né? Tem o link na bio do meu canal vizinho. Tem mais de 130 lives com vários assuntos. Aí, se você quer mais sobre autoconhecimento, terapia, TRG, Theta Healing, tem lá as playlists separadas, né? De lives e também vídeos, por exemplo, vídeos de aromaterapia, tem a playlist, tem playlist da massoterapia, drenagem, porque são outras coisas que eu faço, pode ter pessoas aqui que não sabem, né? Não sou só terapeuta emocional, energética, sou também massoterapeuta, esteticista, então é muita coisa. E aí a gente separa as playlists para ficar mais fácil de você achar. Playlist de, como eu disse, aromaterapia, drenagem, chakras, a parte de TRG, Theta Healing, tudo separadinho lá. Então, hoje uma pessoa falou, 2 pessoas na verdade, estou maratonando seu canal. Eu falei, opa, que bom! Quando vocês maratonarem, aqueles assuntos não, vídeos que são curtinhos, não passa não, gente, não pula o anúncio não, quando você quer ajudar uma pessoa do YouTube, deixa rolar. Bota para falar mais rápido o vídeo, né, que dá para fazer, mas quando o assunto for, o vídeo for curto, a propaganda, deixa rolar. Porque é isso que faz a pessoa ser monetizada. Eles pagam a gente, tá? Então, quem já tem mais de 1.000 pessoas no canal, já tá monetizado. Aí você não tô falando só o meu canal, não. Você quer ajudar alguém? Que às vezes fala, eu não consigo ajudar as pessoas, que eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro para você ajudar as pessoas, não. Você pode ajudar compartilhando. Você pode ajudar o vídeo da pessoa. Você pode ajudar curtindo, vendo os anúncios. Já é uma grande ajuda. Tá bom? Você está indiretamente colaborando com o pagamento dessa pessoa. E eu acho assim, bem justo, né? A pessoa ali se doando, tô falando só do meu. Eu sigo vários canais só que eu não sabia também que era assim. Então eu tô falando para vocês terem esse conhecimento. Depois que eu soube que as pessoas ganham com os anúncios, aí eu deixo rolar o anúncio, né? Beleza? Caroline, Heloísa, Flavinha, quem entrou agora, gente, já está terminando a live, mas como eu falei, ela fica gravada e amanhã sobe lá para o meu canal vizinho. Vocês vão poder ver do início. Se tiverem dúvidas, deixa ali a tua mensagem, a tua pergunta que eu respondo. Lá no canal vizinho, já ia falar o nome de novo, tem já mais de 10.000 pessoas, então eu comemorei, né, essa semana que a gente atingiu. E muitos comentários, graças a Deus, mas eu procuro responder cada um.
É porque eu acho assim, nossa, é uma falta de... Às vezes você tá num canal do blá, e as pessoas não respondem. Aí não dá vontade nem de você perguntar, né? Porque às vezes são milhões também de pessoas aí, mas se eu tivesse milhões de seguidores e não conseguisse dar conta de responder, eu ia contratar pessoas para responder. Mas as pessoas não ligam, eu acho falta de educação. A pessoa está perguntando e eu fingi que não estou vendo. Por enquanto, dá para eu responder lá, vou lá, eu digito pessoalmente, não é ninguém que faz por mim. Mas se crescer muito, eu não tiver mais essa disponibilidade, eu contrato alguém, gente. Já contrato para fazer a edição, os posts, que é a minha social media, a Camila. Se ela não me ajudasse, eu não teria nem começado, na verdade. Então, beijo, Camila. Ela hoje não entrou, mas ela edita sempre a live, então ela vai ver, né? Beijo, querida. Oi, Tainá, minha filhada entrou no final, Thay. Dindinha já tá terminando, mas vai ficar gravado, qualquer coisa você pode ver, tá? Beijo, Ellen, boa noite. Então, meus amores, é isso. Vou me despedindo. Se tiver mais alguma coisa para vocês falarem, é esse o momento. Subiu o coraçãozinho. Oh, obrigada. Obrigada por cada um de vocês. Eu sei que a vida é corrida, às vezes não dá para ficar do início ao fim. Eu entendo isso, por isso que eu abro caixinha. Eu, né, me disponibilizo para responder vocês depois. Sei que a vida é um corre-corre. Mas se a gente não arruma tempo para ouvir, para refletir, para nos melhorar, se a gente não consegue esse tempo, tem alguma coisa errada também. A gente precisa ter um tempo nosso para a gente refletir, para a gente ouvir outras pessoas, as pessoas que a gente confia, que a gente tem essa troca. É muito importante, faz parte. Deixar de ouvir só o que você pensa. Porque muitas vezes você pode estar pensando certo, beleza? Mas pode ter algo ali que você não viu. E um terapeuta serve para isso. Para te mostrar mais possibilidades, para te conduzir rumo a você mesmo. Porque só você se conhece. Mas às vezes a gente pensa que não. Mas a gente conhece. Às vezes a gente só não quer enxergar. Mas a gente sabe da nossa luz e da nossa sombra. Mas onde você está focando mais em você, na sua sombra, terás muitos problemas. Está focando mais na sua luz, vai clarear muito mais os seus problemas. Porque sombra e luz é a face da mesma moeda, mas você pode escolher um lado que vai te beneficiar mais do que o outro. Boa noite, querida Adriana. Boa noite a todos. Ótimo descanso. Amanhã estou cedinho lá no meu espaço na Tijuca, atendendo, feliz da vida. E vida que, graças a Deus, segue. Já agradeceu pela sua vida hoje? Ainda não? Então agradeça. Agradeça todos os dias. Porque quando a gratidão entra, a reclamação vai embora. Ela não tem espaço. Quando a pessoa agradece, a reclamação fica em segundo plano. Ou seja, agradecer é estar voltada para a sua luz. Reclamar é estar voltada para a sua sombra. Um beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus. Ótimos sonhos e até qualquer hora aqui no Instagram, nos posts, nos vídeos. Eu amo estar com vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pelos corações. Fui. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Fui.